Personagens que fizeram história em Jacareí agora estão em um aplicativo de celular. Neste ano, 14 projetos foram aprovados para participarem da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Crianças da Associação Fênix e da Escola Municipal Professora Maria Luísa Vasques, do bairro Rio Comprido, fazem uma viagem de trem. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber a psicóloga Gabriela Freire. E também o regente do Coro Jovem de Jacareí, Rodrigo Rangel. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 2 de novembro, feriado, e nós estamos aqui para te deixar bem informado. Neste primeiro bloco, quem está conosco é a psicóloga Gabriela Freire. Nós vamos conversar, entre outros temas, sobre ansiedade. É isso mesmo, Gabriela? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. A gente hoje vai falar da ansiedade, referente a algumas pesquisas que saíram da OMS, onde o Brasil é considerado o país que tem mais transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença? Como que eu percebo que é um transtorno? A ansiedade é um transtorno, então? Não, existe a ansiedade em si, que todos nós, é natural do ser humano, que é aquela expectativa, que é uma forma até de nos proteger. Isso já é desde do homem primitivo, da questão da caça, do perigo, de você ter a expectativa, a ansiedade, gerar alguns hormônios que te deixam em estado de alerta, de atenção. Hoje nós temos também o transtorno, que aí passa a ser algo que está além disso. Primeiro, nós não estamos mais vivendo como primitivos, então muitas coisas a gente não precisa mais estar em estado de alerta. E provavelmente a sociedade, o que a gente vive hoje, faz com que a gente viva, o transtorno de ansiedade é viver em estado de alerta, viver quase que preocupada. Permanentemente. Assim. Permanentemente. A ansiedade tem, então, uma coisa positiva, né? A ansiedade sem o transtorno. Tem essa coisa de deixar em alerta, de despertar um pouco de adrenalina. Ela pode ser positiva, então? Sim, ela é positiva, faz parte, né? Mas, quando ela fica excessiva, infelizmente, ela se transforma num transtorno. Como descobrir, Gabriela, que ela está se tornando excessiva? Normalmente existem alguns sintomas do tipo irritabilidade, né? A pessoa começa a ficar muito irritada, pavio curto, insônia, problemas de sono, normalmente ou para dormir ou durante a noite que acorda e fica sempre com o mesmo pensamento, preocupado com o que está acontecendo. Desempenho na escola ou no trabalho cai, né? Esqueci, gente. Mas isso tudo que você está falando, além dessas situações assim, acho que são cotidianas que a gente enfrenta, né, da ansiedade, né? Eu penso um estudante, no final de semana começa o Enem, a ansiedade da prova, tal. Existem alguns fatores que a gente tem percebido, várias reportagens e até estudos, como os celulares, como esses dispositivos tecnológicos também têm influenciado nessa questão do transtorno da ansiedade. Você acha que isso colabora para o Brasil? Parece que lidera aí no mundo o número de, né, você falou, a gente viu também o caso de pessoas com ansiedade. Isso tem colaborado? Você acha que essa questão das mídias sociais, essa participação nossa cada vez mais dependente dessa tecnologia? Com certeza, colabora muito. Até porque existe muita a comparação, né? A gente não está preparado para essa mídia social onde só mostra o palco das pessoas. Todo mundo é feliz, todo mundo está bem, todo mundo é rico, todo mundo viaja. Enquanto que por trás, os bastidores, a gente não sabe o que está acontecendo. Então aquelas pessoas que vivem, eu não consegui ir, eu não viajo, eu não tenho isso, começa a criar as comparações e isso traz muita ansiedade. Além da ansiedade, todo um sentimento, né, de inferioridade. Frustração e tudo mais. Pode ser um caminho para a depressão, que hoje, inclusive, é considerado aqui no Brasil. O Brasil é o quinto maior, né, em número de casos de pessoas com depressão. A ansiedade pode ser um caminho para a depressão? Sim, o transtorno da ansiedade, se não bem trabalhado, com certeza ele pode virar uma depressão.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Gabriela, porque personagens que fizeram história aqui na nossa cidade agora estão em um aplicativo de celular. Por meio de um projeto da Lei de Incentivo à Cultura, um pesquisador aqui de Jacareí escolheu quase 60 figuras que viveram no município e organizou suas biografias, fotos e informações neste aplicativo. O cemitério do Avareí, na região central de Jacareí, conta agora com um atrativo para aquelas pessoas que vão até lá visitar os parentes e os amigos que estão sepultados no local, ou são curiosos pela história da cidade. Este pesquisador teve um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e criou um sistema de acesso a biografias de 58 nomes conhecidos do município. É um projeto que já existe, assim, parecido no Cemitério da Consolação em São Paulo. O Cemitério da Consolação é tão antigo quanto o Cemitério do Avareí e lá é grande a quantidade de túmulos e personagens históricos, tanto como obra de arte, né? A gente conheceu o cemitério da Consolação e acabou tendo contato com a empresa que chama Memorial de São Paulo, que é a Sync Solutions, e ela fez uma parceria com a gente para trazer a mesma tecnologia para cá. Figuras conhecidas de Jacareí, como o professor Mário Moraes, o jornalista Aparício Lorena e o ex-prefeito Antônio Nunes, agora podem estar nos celulares de qualquer pessoa. O projeto, com o nome Memória e História, desenvolveu o aplicativo e, por meio de um código como esse, grudados nas lápides, e do site que aparece no seu vídeo, o usuário vai poder ver as fotos do homenageado, bem como conhecer um pouco de sua trajetória. Foi difícil, né? Eu tive que passar um bom tempo aqui dentro do cemitério, olhando todas as ruas, todas as quadras, para localizar os personagens. Para não ficar muito restrito na parte histórica, né? Como a gente pode ver depois, lá na Rua 1, e ali estão concentrados todos os nomes de ruas de Jacareí. Então ali tem Carlos Porto, Lúcio Malta, Barão de Jacareí, Barão de Santa Branca. Né? Eu tive que dividir os personagens assim, por categorias e contemplar pessoas que foram importantes para Jacareí, mesmo não sendo muito antigos. Esses olhos de gato que estão nas frentes dos túmulos servem para facilitar o acesso das pessoas às informações. Fernando demorou algum tempo para juntar os materiais e disponibilizar o programa. Para ele, trazer de volta personagens tão marcantes de Jacareí é relevante para o conhecimento de qualquer jacareiense, apesar das dificuldades enfrentadas. Um pouco mais de dificuldade em algumas famílias, né? Não má vontade, mas dificuldade de ceder fotos, né? Porque o QR Code ele contempla uma série de informações. Não só a parte biográfica, né? Mas você pode fazer a árvore genealógica do personagem, e algumas famílias já têm uma certa dificuldade em fornecer esses dados. A proposta principal é tentar fazer do Campo da Saudade um ponto turístico para Jacareí. São cerca de 10 mil jazigos e 80 mil pessoas sepultadas ali. E Fernando tem a certeza de que isso já está acontecendo na cidade. O cemitério já está entrando no roteiro turístico, né? Em contato com o Departamento de Turismo aqui de Jacareí, já foram levados 800 folders que a gente já fez, já foi entregue a eles. E isso vai fazer parte do roteiro. A gente vai considerar como um museu a céu aberto, né? Muitas benfeitorias ainda precisam ser feitas aqui no cemitério. Mas o pessoal está sendo bem colaborativo, tanto a administração pública, né, quanto os próprios funcionários do cemitério. E não parou por aí. Uma parceria com uma empresa promoveu a limpeza de vários túmulos históricos e padronizou todos os latões de lixo espalhados pelo local. Um gesto de cidadania que combina bem com essa vontade de distribuir um pouco da história municipal por meio de pessoas que marcaram a cidade. A intenção na parte histórica
As crianças, os adolescentes, eu sei que eles vão fazer excursões aqui dentro, já fazem, e têm acesso a perceber que um nome de rua, um Lúcio Malta, foi realmente uma pessoa, o Carlos Porto também tem uma pessoa, ele tem uma trajetória, ele nasceu, viveu e faleceu aqui em Jacareí, né? E vou mostrar aspectos dessa parte para cada um. Tá aí um jeito, tá aí dupla, tá um jeito de conhecer um pouco mais os personagens aqui da história, né? Sim, sim, tem muita gente nem imagina que um passeio pelo cemitério é um passeio pela história da cidade de Jacareí, né? Fica o convite aí para testar esse novo aplicativo de celular. Voltando aqui com a Gabriela, eu vi numa pesquisa também do IPEA, inclusive, que as mulheres sofrem mais com esse transtorno da ansiedade. Cerca de 3%, 3,9% dos homens têm ansiedade e 7,7%, se eu não me engano, das mulheres têm ansiedade. Por que esse número é maior quando a gente fala das mulheres? Na verdade, a mulher é mais propensa, até mesmo hormonalmente, nós temos uma variação maior, né? A mulher é criada para trabalhar melhor as emoções, ela sabe lidar melhor com isso, ela muitas vezes assume melhor a vulnerabilidade. E ela tem uma carga de trabalho muito maior, porque além de uma atividade remunerada, normalmente tem uma atividade doméstica. Uma jornada dupla, né? Uma jornada dupla, isso é comprovado também. E eu acredito também, isso não tem uma pesquisa, mas os homens, eles demoram mais a pedir ajuda. Então, quando um homem pede, ele já está realmente num transtorno com sintomas muito grandes, onde ele vai buscar ajuda. Geralmente são sintomas aí físicos, né? Ele passa dessa questão emocional e o homem procura mais quando tem um sintoma de que vai ter um ataque cardíaco, coisas já extremas. Sim, quando começam os tremores, batimento cardíaco alto, dor, que pensa que é uma angina, né? Que são alguns dos sintomas, sudorese. Então, são alguns dos sintomas que fazem eles buscarem ajuda. Ainda existe uma barreira, né? Sim. E quando a gente fala de como que a gente pode cuidar disso, né? Não tratar depois, mas prevenir. Exercício físico ajuda, uma rede de apoio, talvez de amigos, familiares, isso também colabora. Como funciona para a gente prevenir? Sim, isso ajuda muito. O exercício físico, a alimentação, a meditação, os amigos, uma rede onde pessoas sofrem disso. É bom você dividir e entender que não é só você, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade da sociedade de aceitar o transtorno de ansiedade como uma doença, é muito ainda visto como frescura, né? Então, os sintomas são reais, a pessoa tem acidorese, a pessoa passa mal, a pessoa acha que vai morrer, a dor de cabeça, e as pessoas, como não entendem os motivos, e não é físico, você vai para o hospital e a pessoa fala, você não tem nada, é psicológico, isso cria, infelizmente, um preconceito. Né? Gabriela, a ansiedade tem alguma relação com a síndrome do pânico? Eles têm sintomas muito parecidos, um pode gerar o outro, sim, né? E eles são muito confundidos, porque você pode ter, sim, uma síndrome, uma crise de pânico, porque você tem um transtorno de ansiedade. Como que é o diagnóstico, né? Porque eu imagino uma pessoa tem uma crise de ansiedade, mas ela vai até um psicólogo. Como que você consegue diagnosticar? Ela tem que estar num episódio, assim, vamos dizer assim, de estar com a crise, ou você tem outra forma de ir construindo esse diagnóstico? Como é que é diagnosticado o transtorno de ansiedade? Não precisa estar em crise para isso. Na verdade, ele busca, depois de ter tido a crise, o diagnóstico é feito por um psiquiatra. O psicólogo, ele faz o acompanhamento, né? Lógico, a gente consegue identificar que a pessoa possa estar tendo o transtorno de ansiedade, mas é o psiquiatra que vai dar o diagnóstico final. Aí o tratamento também pode ser, além do acompanhamento do psicólogo, também com medicação? Sim, também medicação. Não necessariamente, mas em alguns casos é necessário entrar com medicação até para a pessoa sair da fase aguda, para ela poder voltar a estar junto à sociedade, a poder fazer as suas atividades do dia a dia. Algumas pessoas perdem isso, não conseguem mais fazer suas atividades do dia a dia. Legal. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, não fique ansioso, daqui a pouquinho a gente volta a falar da ansiedade aqui. Feriado hoje, muita gente aproveitando o dia para prestar homenagens e condolências aí na cidade, nos cemitérios.
mas também vamos dar uma olhada como é que fica a previsão do tempo hoje e no final de semana, aí esse final de semana estendido do feriado aqui, nossa previsão do tempo da Climatempo, CPTEC e INPE. Hoje, sexta-feira, algumas nuvens devem aí se manter no céu de Jacareí, o tempo deve ficar mais fechado do que ao longo da semana, porém o sol pode aparecer em alguns momentos, provavelmente mais no período da tarde. A umidade do ar aumenta para 52% e teremos 22% de chances de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Amanhã, sábado, teremos muitas alterações. Não teremos muitas alterações. O sábado terá nebulosidade e haverá instabilidade com o sol aparecendo pouco. A umidade do ar fica em 55%, com 37% de chances de chuva. A temperatura varia entre 16 graus de mínima e 30 graus de máxima. No domingo, as nuvens podem aumentar, mas o tempo vai seguir bem abafado. Você viu aí no sábado a previsão é até 30 graus. Na tarde de domingo, pode ocorrer pancadas de chuva em alguns pontos isolados da cidade. A umidade do ar fica em 52%, com também 52% de possibilidades de chuva. As temperaturas devem variar entre 18 graus de mínima e podem chegar até a 27 graus de máxima. Previsão do tempo para você se preparar para esse feriadão que começa hoje. Bom, ser presidente da Câmara é uma tarefa importante que fica para a história. Aqui na cidade, somente um vereador foi eleito para comandar o Legislativo e ficou no total de 4 anos no cargo. Para lembrar os 70 anos da Câmara Jacareense, veja mais um episódio dessa série comemorativa. Luiz Lencioni foi o único vereador que sentou na cadeira de presidente da Câmara por 2 mandatos de 2 anos completos cada um. O primeiro biênio foi em 1975 e 76, pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena, partido que apoiava o regime militar. A segunda vez foi entre 81 e 82, no Partido Democrático Social. Outros 5 vereadores também foram presidentes por 2 mandatos, mas com 3 anos de duração. Ubirajara Louleiro, Luciano Toledo, Afonso Rosa, Aldo Lopes da Costa e Rui Brasiliense Filho. Ao todo, até 2018, 34 homens e uma mulher presidiram a Câmara de Jacareí. Ser perseverante, tentar outra vez. Essas são atitudes que a gente tem que ter com frequência na vida. Na reportagem a seguir você vai conhecer uma turma que treina golfe adaptado. E detalhe, eles se preparam para disputar um campeonato mundial da modalidade na Espanha. Todo esporte tem seus desafios, mas por aqui o obstáculo é ainda maior. Esse é o time de golfe adaptado, composto por cadeirantes aqui da região. Pessoas que encontraram nessa modalidade uma inspiração para seguir em frente, como a Alessandra, primeira mulher do Brasil a praticar esse esporte. Mas você fazer alguma atividade para o seu corpo é bom, né? E a gente que fica muito tempo na cadeira necessita disso. Segundo dados do IBGE, 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Mas aqui no campo, nem a chuva conteve o treino. Isso porque o time participará de um torneio mundial de golfe adaptado na Espanha. No entanto, eles encontram desafios para conseguir os recursos necessários para ir ao torneio. Não qualquer empresa que vai colocar o nome numa camiseta, porque lá fora não vai fazer muito sentido para ela. Né? Teria que ser uma multinacional, talvez, alguma coisa muito grande para poder aparecer e para a gente poder fazer a divulgação, né, para eles. Então, coisas pequenas assim é mais para ajudar mesmo, só quem está próximo, só quem conhece a gente, sabe da nossa luta, que acaba ajudando, né? Depois de perder o movimento das pernas em um acidente, o Christian, que mora na Alemanha, criou uma empresa especializada na fabricação de cadeiras de rodas que auxiliam na mobilidade dos cadeirantes para praticar a modalidade. Assim como a Aline, o Edson, que é de Jacareí, também está procurando por patrocinadores. Ele ganhou a cadeira especial,
mas precisa ir buscá-la. Fiz rifa, agora vai fazer um bingo, aí eu estou procurando de patrocinadores, é o que eu mais preciso agora no momento, né? De um jeito ou de outro, nem que eu tenho que fazer empréstimo em banco, eu vou para esse torneio para poder trazer essa cadeira, né? Determinação que vem do esporte. Quando uma tacada não dá certo, tente outra vez. Vanderlei é o treinador do time e, apesar de pregar a calma para a disputa, está tão ansioso quanto os participantes. É emocionante, tanto para mim quanto para eles. Eu acho que não vou nem dormir, eles então vão ficar, né, com ansiedade do caramba, né? E disputar um torneio não é fácil, nem todos ganham, né? Tem os que ganham e os que perdem. Então esse é um jogo que, na verdade, você mais perde do que ganha. Porque você cria expectativa, você cria seu emocional de querer jogar, querer bater melhor, você muda a sua atmosfera, sai da sua zona de conforto, o jogo é totalmente diferente. Mas eu aprendi assim, depois desse acidente e depois da minha vida ter mudado, não ficar esperando muito, não ficar pensando muito no futuro, pensar mais no agora. Sabe, ser feliz agora, viver agora, amar agora, sorrir agora, então jogar agora. Não deixar nada para depois. Lição aprendida de alguém que quase perdeu a vida e agora precisa de ajuda para alcançar novos sonhos. O time de golfe adaptado, mesmo precisando de auxílio, não perde a fé. Nada é impossível, tudo é possível, basta acreditar. E acreditar que tudo vai dar certo, né? Ter pensamentos positivos sempre, né? E confiar e seguir em frente. Mas eu acho que tudo com um pouquinho de garra e de força de vontade a gente consegue. Aí, excelente matéria do Aleph, parabéns pela matéria e também parabéns aos praticantes lá do golfe, esses atletas. Um exemplo de superação, Isso né? mesmo. Bom, Gabriela, a gente estava conversando aqui enquanto no intervalo, você me disse que o psicólogo tem uma atuação, né? A doença é diagnosticada por um psiquiatra, mas o psicólogo tem uma ação que pode ser efetiva e auxiliar, né, para que esse transtorno seja amenizado. Um dos tratamentos é o acompanhamento psicológico, né? Nós temos várias linhas da psicologia. A maioria das vezes os psiquiatras indicam a terapia cognitivo-comportamental, onde o psicólogo e o paciente eles vão descobrir quais são os pensamentos automáticos, quais são os gatilhos que fazem a pessoa ficar ansiosa, o que está trazendo essa preocupação excessiva, né? E pela terapia cognitivo-comportamental, a gente tem várias técnicas, exercícios, até mesmo tarefas de casa. O tratamento não se dá apenas no consultório. E ele tem que buscar isso. O que traz, quais são os pensamentos que surgem, quais são os sentimentos, emoções, o comportamento para aquela situação, né? E com isso ele vai tratando e vai conseguindo melhorar e passar por situações que eram antigamente gatilhos, passam a não ser mais. Gabriela, uma coisa importante também é o que a pessoa que convive com o ansioso, o que ela pode fazer para não agravar, né? Porque como você falou, às vezes as pessoas não entendem que é um transtorno e cobram, acham que é frescura, também ficam ansiosas com o ansioso, com a família, o esposo, o namorado, os amigos. O que é a recomendação para a gente que convive aí com uma pessoa ansiosa? Acho que primeiramente respeito, né? Deixar a pessoa, a pessoa tem que sentir, tem que passar por isso, ficar ao lado e não cobrar. Não adianta falar, calma, isso vai passar, calma, isso não é nada. É sim alguma coisa e traz muitos sintomas físicos desagradáveis, que dá medo da morte, né? Então, estar ao lado e falar, eu estou aqui caso você precise de mim. Tentar distrair, não de uma forma, não, vamos pensar em outra coisa, mas levar para fazer outras coisas, tentar puxar um assunto leve, né, para participar e fazer com que ele se distraia, comece a diminuir a tensão do momento, da crise. Então é sempre importante, né, ter essa rede de apoio nos amigos, os familiares, mas também procurar ajuda médica. Sim, tem que procurar ajuda médica, tanto psicológica como um psiquiatra, para ver o grau, o nível, né, porque ele pode ser desde leve até mais forte.
para ver se precisa sim de medicação ou não, né? Porque e aí pode se transformar em coisas piores, numa depressão, criar outras síndromes como do pânico, uma fobia social. Então é necessário sim buscar ajuda. Gabriela, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí, obrigada por esclarecer algumas coisas sobre esse transtorno, que é uma doença, né? Precisa ser tratado e a gente precisa olhar com respeito para quem também sofre com ansiedade. Eu que agradeço. Isso aí, muito comum, né? Cada vez todos nós aí conhecemos alguém ou convivemos com alguém, ou até nós mesmos podemos manifestar ou já passamos por situações assim. Bom, é isso aí. Bom, mas ficam as dicas da Gabriela para a gente poder ficar menos ansioso e aproveitar mais a vida, né? A gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber aqui o Rodrigo Rangel, que é o regente do coro jovem aqui da cidade. O Bom Dia volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco aqui no estúdio é o Rodrigo Rangel, que é regente do Coro Jovem de Jacareí. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso Muito programa. Obrigado, prazer estar aqui. Isso aí, vamos falar do trabalho do coro. Temos apresentação no final de semana, amanhã, sábado, Isso. a partir das 18 horas, no Parque da Cidade. Parque da Cidade. É a primeira apresentação aberta ao público. Primeira apresentação, estreia do Coro Jovem na cidade. E há quanto tempo, desculpa, Leandro, quanto tempo de ensaio vocês estão se preparando para esse... A gente deu início ao projeto em junho. Então, mais ou menos 4 meses. Vai fazer 5 meses de ensaio ainda. E eram pessoas que já sabiam cantar ou teve gente que nunca teve uma experiência com a música e hoje, amanhã, no caso, vai ser a primeira apresentação musical da vida? Como é que funciona o grupo que você tem? Nós fizemos uma prova de seleção, né? Que consistiu em cada um cantar uma música de livre escolha, como se fosse um The Voice, só para ter uma referência. Girava a cadeira e tudo. Nem tanto, mas cada um cantou e a partir disso a gente avaliou os professores que compõem o projeto, né, as condições vocais, enfim, a facilidade para cantar. Então, sim, teve uma seleção, né, mas tem pessoas ali que nunca se apresentaram em público, vai ser a primeira vez. A gente estava falando de outro ansiedade. Ingrediente, né? A gente estava falando de ansiedade, ele falou no primeiro bloco. Sim. Tem gente que vai bem no ensaio, mas na hora da apresentação pode dar uma travada? Sim, pensando nisso, né, no projeto, a gente já tem realizado na cidade alguns flash mobs, que são aquelas apresentações relâmpago, né, sem prévio aviso, por isso até que não divulgamos na agenda, né, do coro, nem na página do coro, nem a fundação, porque a ideia era surpreender o público local. Então, na sexta-feira passada, por exemplo, semana passada, dia 26, a gente fez na praça de alimentação do Jacareí Shopping, né? Então, essas experiências, a gente já fez uns 3 ou 4 flash mobs, já serviu para eles irem quebrando o gelo, né, e ganhando experiência antes de ir direto para o palco. Bom, antes da gente continuar conversando, a gente tem uma matéria especial. Bom, nesse ano foram 14 projetos aprovados para participarem da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, na qual empresas aqui da cidade podem destinar parte dos seus impostos para o financiamento de projetos culturais. E nós fomos conhecer o projeto do Coro Jovem, representado hoje aqui pelo Rodrigo Rangel, que foi inscrito na LIC e é um dos projetos aí, então, contemplados por essa Lei de Incentivo à Cultura. Acompanhe a matéria. Quem chega ao SESI aos sábados de manhã, logo pode ouvir. Ficaram curiosos, pois o Coro Jovem de Jacareí, projeto patrocinado pela LIC, já começou a dar seus primeiros passos. E olha, eles vão longe. E se você também acha que esse pessoal tem futuro, saiba que eles começaram com as aulas no Coro Jovem há apenas 2 meses. E este é só um dos 14 projetos aprovados na LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, que foi criada em 1995 aqui em Jacareí e que desde então permite que empresas destinem parte de seus impostos para financiamentos de projetos culturais.
Por meio de isenção de impostos IPTU e ISS, as empresas podem patrocinar projetos de cultura feito pelos produtores culturais aqui da cidade. Então, a LIC, nesse sentido, ela vem muito parecido com as leis estaduais e federais, né, que é a PROAC aqui do estado de São Paulo e a Lei Rouanet do governo federal. Todos esses conjuntos de leis são muito importantes para que a gente consiga fortalecer a produção cultural na cidade. O professor Rodrigo Rangel, que já dava aulas em oficinas de música na Fundação Cultural de Jacareí, decidiu inscrever o seu projeto na LIC e foi um dos aprovados. Hoje, ele compartilha com a gente a importância do fomento de leis e iniciativas que incentivem a produção de cultura na cidade. Eu, como morador de Jacareí, que tenho acompanhado vários projetos, não só esse, mas de outros proponentes, tenho visto que é uma oportunidade realmente incrível, né, para produtores, para pessoas que fazem um trabalho realmente sério, que querem iniciar projetos não só como na área de música, em todas as áreas, né, de teatro, de artes plásticas, de artes cênicas, audiovisual, de poder dar início em coisas que possam até vir a se tornar num projeto mais sólido, né? O coro reúne jovens da cidade que possuem entre 18 e 28 anos. E os alunos também demonstram estar bem empolgados com as aulas, na qual aprendem mais sobre teoria musical e música popular brasileira. Nossa, muito bom. Eu não tinha muita vivência assim com a música, era mais cantor de chuveiro, de karaokê, tá? Eu tô gostando bastante. Tem passado bastante conteúdo, principalmente como eu não entendia nada sobre o assunto, estou bem feliz com as aulas. Bom, as aulas têm sido muito boas, eu gosto bastante, na verdade, eu já canto um pouquinho na igreja, na coral da igreja, assim, mas nunca tive uma aula específica nisso, então essa foi a minha intenção, buscar um conhecimento de aulas mesmo, e tem sido muito legal, muito bom mesmo, os professores muito bons. E se você aí de casa ficou interessado em participar da LIC, saiba que todos os anos a Fundação Cultural de Jacareí abre inscrições para novos projetos culturais. A LIC, anualmente, a gente faz um edital para convocar os artistas a participarem dessa seleção. O edital ele estabelece quais são as regras e como tem que ser construído o projeto, aí estabelece, por exemplo, como deve ser apresentados os orçamentos, o cronograma de execução e tudo mais, e a prestação de contas desse projeto. Neste ano, somando todos os 14 projetos aprovados na Lei de Incentivo, foram investidos R$ 650 mil, sendo que cada um passou por 7 comissões de avaliação, formadas por especialistas de diversas vertentes culturais. A LIC patrocinou projetos que envolvem desde educação e música, como coro jovem, até artes visuais, artes cênicas, literatura, audiovisual e mesmo sobre o patrimônio histórico do município. Então, sem dúvida alguma, é uma coisa fundamental. Se não fosse a LIC, não teria tido início esse projeto. Então, a parceria com a Fundação Cultural de Jacareí e também os incentivadores, no caso desse projeto é a FIBRE, o SESI, são fundamentais para que um projeto como esse possa acontecer. Aí, já que estamos falando da LIC, ontem começou mais um projeto, a exposição fotográfica A Cidade Mosaico. Ela está acontecendo no Pátio dos Trilhos e no sábado, dia 3 de novembro, amanhã, na Sala Mário Lago, acontecerá a palestra Quanto de ausência a presença suporta? A materialidade na cena contemporânea, com o pesquisador Vinícius Torre Machado. Você acompanha algumas fotos desse processo? Tá aí, desse projeto da LIC. Então fica na agenda aí, 3 de novembro, no sábado, a palestra Quanto de ausência a presença suporta. Bom. Bom, a gente viu a matéria ali e eram os primeiros ensaios, né, porque a gente estava conversando. E o pessoal já estava afinadíssimo, né, coisa que eu e o Elton a gente pode cantar a vida inteira que não vai conseguir. Eu já cantei aqui com o pessoal do é melhor deixar para outro dia, concurso, né? Maria Callas, aqui no intervalo, cantei com o vencedor aqui. Ainda bem que foi no intervalo, né? Não foi no intervalo. Ópera então ainda, Cantei ópera. Mas deixa para um dia, eu mostro essas vamos imagens. deixar para outro dia. Mas a gente viu, né, que nos primeiros ensaios já tinha uma qualidade, né? Você avaliando isso, né? São pessoas que
algumas, inclusive um dos personagens, falou que só era cantor de chuveiro. Como é que é ver essa evolução do pessoal? Fantástico, né? A gente fez uma prova de seleção, né, com todos eles, mas foi uma prova absolutamente prática para que cada um cantasse uma música de livre escolha, e a partir disso a gente avaliou timbre, afinação, né? Então são pessoas que têm alguma vivência musical, ainda que não de maneira formal, né? Que não fizeram aula de canto, nunca tinham tido experiência com coral, de repente, mas que já tinham alguma vivência de cantar ou gostavam de cantar. Alguns cantam em igreja, outros já têm até banda, alguma coisa assim, né? Mas é por isso também que o trabalho pôde, em tão pouco tempo, chegar em certo resultado, né? A gente já pré-selecionou. E quantas pessoas hoje são, né? São jovens e adultos entre 16 e 28, né? É uma faixa etária aí já pré-determinada. E quantas pessoas estão hoje compondo o coro? Hoje são 27 vozes. Chegou a ter 35 há 4 meses atrás, quando teve início, né? Mas aí, naturalmente, que no decorrer da agenda, algumas pessoas foram se desligando por várias razões, e uma das questões que às vezes interfere é porque nessa faixa etária muitos estão à procura do emprego, ou estão desempregados, ou estão à procura do primeiro emprego e acabam assumindo outros compromissos e não podem continuar no projeto, né? Mas são 27 atualmente. Você já pensa um pouco nisso quando você já monta um grupo grande, porque sabe que no final... Exatamente, na verdade foram disponibilizadas 50 vagas. Né? Eram para até 50, e desses 50 a gente tem o benefício do Vale Transporte também para alguns que precisam, né? Acho que 18 pessoas desses 27 recebem o cartão Vale Transporte, tudo através do incentivo, né? Mas já pensando nisso, que naturalmente vai acontecendo uma peneira. Questões de agenda também. Também, exatamente. Bom, o final de semana chegando, né? Na verdade já chegou, porque o feriado começou hoje. Então vamos ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse feriadão com a agenda cultural. E aí, galera, tudo bem? Olha só, nesse feriado prolongado tem programação para toda a família. No sábado temos 3 programações. A primeira é a exibição do filme Aviões, do Mundo Acima de Carros, na Sala Mário Lago, às 4 da tarde. Mais tarde, às 6 horas, tem a apresentação do Coro Jovem de Jacareí, com o espetáculo Canções do Brasil, lá no Parque da Cidade. E lá no Largo do Riachuelo acontece mais uma Agroveg edição cultural. E aí, quem chegar por lá, além da culinária vegana, vai poder apreciar apresentações de dança cigana, curtas-metragem, sarau de poesias, chorinho, feiras de livros e muito mais. No domingo, a companhia Uma das Três apresenta a peça Fevereiro, um teatro performático que mistura ficção e realidade. O espetáculo acontece às 8 da noite na Sala Mário Lago. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Fique ligado aí, aproveite as opções de lazer, cultura e entretenimento na cidade de Jacareí. Olha só, as inscrições para o vestibulinho da ETEC para o ano que vem, 2019, já estão abertas. Fique atento aos prazos. As inscrições para o vestibulinho da ETEC para o ano de 2019 já estão abertas. E atenção, elas vão até o dia 12 de novembro. Eu vou conversar agora então com a Tânia Moraes, que é diretora aqui da instituição. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quais serão os cursos oferecidos? Olá, Daniela. Nós é que agradecemos a você, a TV Câmara, por estar aqui mais uma vez conosco na divulgação do processo do vestibulinho. Bom, nós estamos oferecendo para este primeiro semestre de 2019 os cursos na área do ETIM, que é Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, no segmento de Agropecuária, Meio Ambiente, Administração e Química. Estas vagas são oferecidas para aqueles candidatos, alunos que estão cursando e encerrando o ensino fundamental, ingressando para o ensino médio. E oferecemos também para aqueles candidatos que já têm o ensino médio concluído ou estão cursando a segunda, terceira série do ensino médio para os cursos técnicos modulares noturno, na área redes de computadores e na área de logística. Oferecemos também no curso à distância, que é a modalidade à distância, semipresencial, onde o candidato, o aluno, assim, quando ele passar, obviamente que acreditamos que todos irão, né? Ele virá para a escola uma única vez
na semana, que é as aulas aos sábados no período da manhã. Também é uma outra opção. Além desta opção à distância semipresencial, oferecemos também o curso totalmente online, onde o aluno não precisa vir para a escola. Ele estuda pela plataforma e lá nós oferecemos na área comércio, secretariado, guia de turismo e administração. E tem uma taxa para essas inscrições, Tânia? Tem sim. O valor da taxa é de R$ 30. O candidato deve se inscrever no site www.vestibulinhoetec.com.br, seguir as orientações do manual, que é importantíssimo que o candidato leia, e lá ele preenche a ficha de inscrição e com essa ficha ele se dirige a qualquer rede bancária e efetua o pagamento da taxa de R$ 30. E já tem uma data prevista para essas provas? Já temos sim. O exame, que assim chamamos, vai acontecer no dia 16 de dezembro. Tá certo, Tânia, muito obrigada pelas informações. Reforçando, as inscrições podem ser efetuadas apenas de forma online pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até o dia 12 de novembro, às 3 horas da tarde. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O que você acha da gente começar o final de semana prolongado com uma viagem no tempo? Vamos com as crianças da Associação Fênix e da EMF, professora Maria Luísa Vasques, lá do bairro Rio Comprido, a uma viagem de trem. Chuvoso. Bom para ficar em casa? Acho que não. Que tal um passeio de trem? Topa? Então pode ir entrando na fila, porque hoje nós vamos acompanhar as crianças lá do bairro Rio Comprido. A Associação Fênix, em parceria com a EMF professora Maria Luísa de Souza Pinto Vasques, também do bairro Rio Comprido, trouxeram 150 crianças para Guararema, em um passeio bem diferente. Todos estavam contendo a ansiedade antes de entrar no trem. E a animação foi geral. Afinal, para a maior parte dessas crianças, o passeio foi novidade. Saindo da estação ferroviária de Guararema, localizada bem no centro da cidade, vamos a uma viagem no tempo. Refazemos o caminho, hoje turístico, mas que antes foi comum para muitas pessoas no século XIX. Estamos num ponto tido como estratégico para o transporte de cargas que no passado ligava a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro. As crianças, atentas a tudo, iam observando os lugares por onde passávamos. Na imaginação delas, mais um pouco chegávamos ao céu. Isso porque a fumaça do lado de fora da janela, para elas, eram como perfeitas nuvens. Logo chegamos ao bairro Luiz Carlos, localizado entre o centro da cidade de Guararema e o município de Mogi das Cruzes. Com uma arquitetura simples, mas muito particular, as casinhas coloridas deixaram o passeio mais divertido. Já a estação Luiz Carlos, hoje toda restaurada, existe desde 1914. E agora que chegamos, que tal uma pausa para o lanche? Pode vir porque sempre cabe mais um. Enquanto isso, aproveito para conversar com uma das voluntárias da Fênix sobre o objetivo do passeio. Então, a Prefeitura de Guararema idealizou esse evento junto com a assistência social e em forma de conhecer e reconhecer o nosso trabalho na comunidade, que é atender as famílias e as crianças carentes, teve a ideia de trazer as crianças para passear em um dia de trem. Além dos voluntários da Associação Fênix, profissionais da EMF Maria Luísa Vasques acompanharam as crianças no que podemos chamar de aula prática. Mas então, qual a teoria ensinada? Hoje, a matéria é sobre a vida.
sobre viver em sociedade e aprender que o mundo é muito maior do que a realidade do dia a dia. No passeio, o objetivo é que elas entendam que seus sonhos podem ser maior do que aquilo que lhes apresentam. Quando nós saímos da escola, é muito mais do que aprender, a gente reconhece aquilo que foi aprendido. Daí a gente vai visualizando tudo o que nós vemos no livro, nós conseguimos ver nos locais. E muito mais que isso, a gente está educando para a cidadania. Porque como eles são do Rio Comprido, já vem com a questão do preconceito, que não sabe se comportar, que não tem oportunidade, que a vida é assim mesmo. Então, quando a Associação Fênix propõe essas parcerias, a gente acredita que eles vão aprender mais e melhor. E, além de tudo isso, é mais do que a escola, mais que a associação. Eles aprendem para a vida. É importante porque abrange, né? Faz com que a criança tenha noção de que o mundo deles não é só ali na comunidade, e sim que há outras possibilidades e que eles possam participar disso, entendeu? Então é muito importante para eles, tanto na escola quanto para a Fênix também. E antes de voltarmos para o trem, paramos para conversar com Benny, um maquinista, que nos contou um pouquinho da história da ferrovia e também ressaltou a importância de contarmos às crianças histórias sobre o nosso passado, para que assim elas possam traçar melhor o próprio futuro. Esse primeiro carro aqui é um carro de 1896, a máquina é de 1927, né? É um restauro da história. E para as crianças eu acho importante, porque se você conhece bem o seu passado, você consegue sempre um futuro melhor. Todos animadíssimos de volta ao trem, hora de conversar com as crianças sobre o que acharam da experiência. Conta pra mim, você já tinha andado de trem antes? Não. E o que você achou de hoje? Muito legal. Nunca tinha andado de trem antes e amei muito. Eu gostei muito da cidade, muito da paisagem, de tudo. Porque andar de trem é muito legal. E por que você achou legal andar de trem? Porque sempre quando o trem anda, eu fico feliz. Gostei de andar de trem também. Gostei de várias coisas, eu gostei de tudo. E o que você mais gostou? Eu gostei mais da paisagem. Por que você gostou da paisagem? O que você gosta assim quando você vê a paisagem? Gosto das árvores, dos passarinhos voando. E é muito legal ficar vendo assim as árvores, né? E é uma paisagem bonita também, né? Eu vi passarinhos, cavalos, vacas, eu vi também passarinhos e porquinhos. As casas são amarelas e também são verdes. E também são azuis, na verdade. Tinha umas casinhas coloridas? É. E o que você achou das casinhas coloridas? Eu achei bonitas. Todas as casas eram muito lindas. Tá aí, mas matéria da Tamires Vick e do Linda repórter matéria. cinematográfico Thiago Vinícius, conseguiu capturar com a câmera a doçura das crianças, a beleza, né, o olhar, a pureza dessas crianças. Exatamente, e é bom, né, nesse tempo que a gente vive, falar de amor e dessa pureza das crianças é sempre acalma o coração, sempre dá esperança. Imagino que quando o coro está se apresentando, esse olhar aí da criança você consegue ver no rosto dos adultos lá também, né, Rodrigo? Sim, de certa forma, sim, com certeza. A música tem essa magia e essa capacidade. Reacender, né, a infância. E você já trabalhou com crianças, sabe como eles são sinceros, né? Se gosta, fala, se não gosta, fala também. Exatamente, transparentes, né? Bom, a gente está falando então do Coro Jovem, a primeira apresentação amanhã, então, no Parque da Cidade, a partir das 6 da tarde. Isso. Mas a agenda, a partir daí, começa a ter vários eventos. Conta um pouquinho pra gente das próximas apresentações. Isso, nesse mês de novembro, além de amanhã, a gente vai ter mais 3 apresentações. No dia 21 de novembro, que vai ser no SESI às 20 horas. Depois, dia 25, é um domingo, na igreja lá de São Silvestre, na paróquia São Silvestre, depois da missa às 19, e dia 18
pulei dia 18 na Sala Mário Lago às 19 horas. Isso tudo dá para acompanhar na página do Facebook que vocês têm? Isso, Coro Jovem de Jacareí, com H e Y no final, né? Ou na página da Fundação Cultural de Jacareí, tem agenda lá. Esse ano já se encerraram as inscrições, eu disse que vocês estão com um grupo ali um pouquinho menos de 30, mas existe previsão para quem ficou de fora e está vendo o trabalho do Coro e quer participar para o ano que vem? Sim, a nossa expectativa é que a gente possa retomar no ano que vem esse projeto, né? E ampliar também, porque inclusive essa é a expectativa com as apresentações, né? Muitas pessoas vão se aproximando e se interessando também em participar, né? Então a ideia é continuar no ano que vem. Por enquanto, para esse ano já tá encerrado, né? Legal. Muito obrigado pela tua participação, Rodrigo. Reforçar o convite então para amanhã, sábado, no Parque da Cidade. Isso, às 18 horas no Parque da Cidade. Só chegar e tomar assento lá. Eu que agradeço a participação, obrigado. A gente que agradece. Convite feito então para você acompanhar o Coro Jovem. Bom, hoje é sexta-feira, lembrando que amanhã começa o horário de verão, então fique atento aí para ajustar o seu relógio na meia-noite, você vai adiantar ele 1 hora, fique atento para não perder a hora também. O Elton tem um recado aqui que no domingo acontece o Enem em várias regiões aqui do Brasil e o portão vai ser aberto em horários diferentes, então é bom a gente ficar atento para não perder o horário da prova, para não perder aí a oportunidade de realizar esse exame que acontece nesse próximo domingo, dia 4 de novembro. É isso aí, olha, os portões eles fecham à 1 da tarde, às 13 horas, a prova prevista para começar à 1h30. Então, nesse dia 4, são 15 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 questões de ciências humanas e redação na prova do Enem. Fique atento, então, ajuste seu relógio, não chegue atrasado, não se transforme, não vire um meme daqueles do pessoal chegando correndo, né? Fique atento, preste atenção a essas questões e boa prova para todos vocês. Bom, é isso. Então, Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando nosso trabalho através dos nossos sites e das nossas redes sociais e também do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom feriado para você e a gente se vê na segunda-feira.